nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho, a mais uma mensagem psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, né? Oriunda do nosso benfeitor Emmanuel. E hoje eu vou falar do capítulo 49 do livro Fonte Viva, que tem como título União Fraternal. E como sempre, Emmanuel vem com uma passagem bíblica, né, para poder referendar todo o teor da sua mensagem. E hoje ele nos trouxe a seguinte passagem, né, que é a seguinte frase: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, esse trecho ele foi extraído da carta de Paulo aos Efésios, enquanto ele estava preso em Roma. Ele escreve para as comunidades cristãs da região de Éfeso, né? Éfeso, com o objetivo de fortalecer a fé e incentivar a vida comunitária, né, entre eles, unida em Cristo. Guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que ele está dizendo, né, com essa frase? Ele está dizendo a importância da unidade espiritual. A unidade do Espírito, né? Superando divisões e conflitos internos. Lembrando que a verdadeira unidade deve ser sustentada pela prática da paz no dia a dia. Ou seja, há diferenças entre as pessoas. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém pensa igual a ninguém. Existem níveis diferentes, e aí eu estou falando enquanto espírito, não só enquanto pessoa encarnada, mas enquanto espírito, ninguém é igual. Cada um está num nível evolutivo, né? E por conta disso existem muitas diferenças. Existem pensamentos diferentes, formas diferentes de ver a vida. Então, Emmanuel vai tratar diretamente nessa mensagem da necessidade da forma da união entre as pessoas e entre grupos. Que grupos que ele se refere? Começa pela família, o grupo familiar, o grupo de escola, grupos de trabalho, grupos de amigos, ou grupos até do centro espírita, das pessoas que frequentam a casa espírita ou outras religiões. Então, ele vai abordar exatamente essa necessidade de união entre as pessoas. Ele afirma que a união fraternal, ela é um ideal essencial para qualquer espírito. Quer dizer, é o sonho sublime da alma humana. Mas a gente só vai alcançar essa união fraternal através do respeito às diferenças, da humildade e da paz. Não pela imposição de pontos de vista. E aí, né, que vamos falar assim, em português bem mais claro, é aí que o bicho pega muitas vezes, né? Porque a gente tende, né, a querer sempre ter razão, né? O que eu penso é o que está correto. O que eu estou falando tem que ser feito do jeito que eu estou falando, né? Nós temos ainda muita essa tendência, né, na convivência entre as famílias, no trabalho. A gente quer fazer valer o nosso ponto de vista. E é aí que isso acaba dificultando essa união fraternal, né? Emmanuel recomenda cultivar a harmonia e oferecer sempre o melhor de si mesmo para cada um,
irmãos, para aqueles com os quais nós convivemos no dia a dia. Reconhecendo que cada um está em um grau de diferente na evolução espiritual, como eu falei no começo. Cada um está num nível diferente, então nós temos que respeitar essas diferenças. E eu estou falando, vou repetir novamente, se tratando de espírito, né? Lógico que as diferenças raciais, de etnia, elas também têm que ser respeitadas, mas aqui nós estamos falando em evolução espiritual. E há muitas diferenças, ninguém aqui é igual a ninguém, cada um está num degrau. É como ele usa aqui numa frase que eu vou ler para vocês, né? Não admitas que os outros estejam enxergando a vida através dos teus olhos. A evolução é escada infinita. Cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau em que se coloca. Porque a gente está num nível evolutivo é porque nós nos colocamos nesse nível, né? Se a gente não melhorar, não procurar seguir os ensinamentos de Jesus, amar ao próximo, fazer o bem, né? A gente acaba ficando sempre num degrauzinho em encarnação e fica permanecendo sempre no mesmo patamar. Mas nós temos que respeitar essas diferenças, nós temos que respeitar as ideias das pessoas e não querer impor o nosso ponto de vista. Ele também destaca que, como eu já li aqui, né, que não devemos esperar que todos vejam a vida segundo os nossos olhos, né, como eu li, e que a união que se busca, ela é sempre espiritual e não uma cópia mecânica de opiniões ou comportamento, né? Mas essa união fraternal é a união espiritual. Também aqui na mensagem ele fala assim, que a guerra é sempre fruto venenoso da violência. A guerra, ela surge, os conflitos, eles surgem por quê? Por causa desse embate, né? De querer impor a sua vontade, de impor o seu pensamento, de querer prevalecer aquilo que você acha que é o certo e o correto. E é aí que começam os conflitos, aí que começa, né, as guerras, né? Se a gente for ver pela história da humanidade, tudo começou por quê? Porque querer impor o pensamento de um povo, de uma nação. Bom, então, em vez de exigir, né, submissão, Emmanuel aconselha a gente aproximar-se oferecendo ajuda. E aquilo que se tem de melhor, né, aquilo que nós temos de melhor dentro de nós, oferecer ao outro, né? Assim o outro também vai retribuir segundo a sua capacidade. Então, meus irmãos, a gente tem que refletir um bocado sobre isso, né? A gente mudar esse nosso comportamento, essa maneira que muitas vezes agimos, né? Deixando que o nosso orgulho e o nosso egoísmo, né, prevaleça muitas vezes, né? Porque esse autoritarismo que às vezes nós utilizamos, ele é fruto do egoísmo e do nosso egoísmo e do nosso orgulho, né? Então a mensagem, ela condena os métodos autoritários, né, para se alcançar a unidade. A verdadeira fraternidade, ela nasce da paz e do serviço. Por isso que lá no início, né, Emmanuel, ele se remete à instrução de Paulo na carta aos Efésios, né? Vou até repetir novamente: procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz, né? Então ele usa essa passagem como chave para o objetivo prático da convivência humana, da convivência, né, fraterna. Então ele utiliza esse trecho. E aí então, como que a gente pode aplicar tudo isso na vida prática, né? O que a gente tem que fazer então? Então quer dizer que se eu vejo alguém na minha família, alguém no meu trabalho, ter ideias errôneas a respeito de determinada coisa, eu tenho que ficar calado?
Não, a gente tem que primeiro assim fazer um autoexame, né? A gente tem que pensar antes de agir. Se aquilo, né, que eu estou querendo corrigir no meu irmão, naquilo que eu estou querendo, né, modificar a forma, ajudar ele a modificar na forma de pensar, se isso, eu tenho que fazer uma pergunta para mim mesmo, se o que eu vou falar para ele vai de fato ajudá-lo ou é uma imposição das minhas ideias? Então é a primeira coisa, que se eu não tiver o que poder falar naquele momento, às vezes é melhor até se calar. Às vezes é melhor não falar nada, né? Ficar quieto, e aí vem a segunda aplicação, né? Que é ouvir o outro. A gente tem que estar sempre disposto a ouvir o outro, a escutar, né? Procurar entender qual o nível, o entendimento dessa outra pessoa, né? Em que degrau da sua evolução ela se encontra. Também a gente tem que procurar ter atos práticos de serviço, né? Ajudar em tarefas concretas. Isso é um ato de caridade que a gente faz com o nosso irmão. Isso é uma união fraternal. Isso é estar junto, é colaborar junto, cooperar junto, independente do nível evolutivo em que nós nos encontramos. Evitar as polarizações, né? Ou seja, evitar ser o centro das atenções, né? Que tem muita gente que, por conta do seu orgulho, do seu egoísmo, gosta de se colocar, né, no centro das atenções. E pensar que todos têm o direito de falar e de expor as suas ideias, né? Você não é o centro do mundo, você não é o centro das atenções. E por último, né, que a gente tem que estar sempre procurando, é rezar, meditar pela paz. Emmanuel, ele coloca nessa mensagem a ênfase no vínculo da paz, que cultivar a calma interior que irá favorecer as ações fraternas no nosso dia a dia. Então é isso que Emmanuel traz nessa belíssima mensagem sobre união fraternal. Nós temos então que pensar que respeitar o outro na sua evolução, no nível evolutivo em que ele se encontra, é fator primordial, né, nessa união fraternal que nós temos que cultivar na nossa vida. E poder assim ajudar e auxiliar os irmãos que vivem à nossa volta. Afinal de contas, gente, a gente reencarna para quê? Para conviver, né? Para viver com o outro, né? É através desse vínculo com o outro que nós crescemos e evoluímos enquanto espírito. Então, vamos aproveitar a nossa encarnação, né? Buscando a paz através da união entre as pessoas, respeitando as diferentes opiniões, as diferentes formas de vida de cada um. É isso que traz essa mensagem de número 49, União Fraternal. Quem tiver oportunidade, leia, porque eu não li a mensagem, né? Eu falei sem discorrer a leitura dela, mas ela é uma leitura bastante importante para a gente pensar e refletir na nossa vida, tá? Muito obrigada por me ouvir. E assim, meus irmãos, vamos neste momento mais uma vez agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, toda a espiritualidade que se faz presente nesta casa, os nossos mentores, agradecendo pela oportunidade de podermos estar aqui, recebendo esses ensinamentos, refletir sobre eles e, sobretudo, colocar em prática na nossa vida tudo aquilo que aprendemos no dia de hoje. Pedimos as bênçãos do alto e pedimos também que a nossa querida Mãe Maria, que sempre intercede por nós junto a Deus Pai, possa estar sempre também conosco, intercedendo
intercedendo por todos nós. E assim eu encerro esse momento de reflexão dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Altíssimo, agora e na hora da nossa vitória, sobre a doença, sobre o mal e sobre a morte. Que assim seja, graças a Deus.